Bem, queridos, graças e paz. Vamos aqui mais uma polêmica aí do nosso canal, né? Que vocês viram aí que mudou o nome, agora é Não Tomba Não. É um jargão que eu criei ao longo dos últimos anos aí com alguns amigos do seminário. Quando a gente se depara com alguma verdade do Evangelho que desconstrói tudo aquilo que um dia nos foi ensinado, a gente vira para o outro e fala, ó, não tomba não, hein? E é uma forma da gente brincar, né? Com determinadas coisas que ao longo da vida, eu que estou no Evangelho desde pequeno, desde os meus 5 anos, e alguns conceitos que nos são ensinados na nossa infância, adolescência, quando a gente se depara com uma realidade bíblica, a gente parece que dá uma tombada, né? Não pode, enfim. Então surgiu esse jargão, né? Não tomba não. E aí eu mudei porque recebi algumas críticas da minha esposa dizendo que o canal estava com uma cara um pouco diferente daquilo que eu sou, enfim. Então nós mudamos por conta disso. E de fato a ideia em alguns temas é a gente desconstruir alguma coisa que foi falado e que não é bem assim, né? No meu último vídeo aí, na semana passada eu postei um vídeo sobre o suicídio, né? Depois você pode aí, se você não viu, você pode pesquisar, você vai achar o que eu falei sobre acerca do suicídio. Dentre algumas coisas que eu falei, eu disse que eu deixei uma interrogação, abre aspas. Eu falei assim, ou você acha, ou vocês acham que a salvação só está no cristianismo, fecha aspas. Foi isso que eu falei no vídeo. E aí, meu pastor, uma pessoa muito cuidadosa, que zela muito pelas suas ovelhas e tudo mais, entendeu perfeitamente o que eu disse, mas me levantou uma questão, falou, olha, você tem que tomar cuidado porque você precisa explicar como é que é isso. Tem salvação fora do cristianismo? Há salvação? É possível alguém não cristão ser salvo? E aí, e aí não tomba não, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, que pode ser que você ficou com essa dúvida. E aí eu tenho que te dizer, meu querido, que há salvação fora do cristianismo. Tá? Queira você entender, queira você não entender, eu te peço para que você pesquise, estude sobre o assunto, mas primeiro a gente precisa entender o que é cristianismo, né? Cristianismo foi uma religião, é uma religião que foi criada tempos depois, né, de que Jesus passou na Terra, foi uma forma de nomear os seguidores de Cristo. Cristianismo é uma religião, como toda religião, tem as suas leis, tem as suas ordens, e eu costumo dizer que eu não gosto desse termo. Eu não gosto desse termo. Eu acho que o cristianismo ele está corrompido de acordo com aquilo que as escrituras colocam. Se a gente for pegar, gente, aquilo que hoje se chama de cristianismo, tem muita coisa fora do que a Bíblia tá, né? A gente vai ter algumas denominações se colocando como cristãs, como evangélicas, mas que vão de encontro com alguns ensinamentos bíblicos. E aí a gente não pode considerar isso como algo bom, né? Eu costumo dizer que se determinada linha teológica, se um determinado movimento teológico que está aí nos dias, se eles se chamam evangélicos, eu tenho que mudar. Eu não sou mais evangélico, eu sou qualquer outra coisa, menos evangélico. Porque é inadmissível a gente compactuar com coisas que em que há séculos, né, vem se combatendo, né? Hoje as nossas indulgências não são mais as possessões de terra, as indulgências hoje são dentro da igreja, né? São indulgências indiretas, né? É o dízimo que você tem que dar, senão você vai para o inferno.
Eu não estou pregando contra o dízimo, pelo amor de Deus, tá? Mas colocar o dízimo como uma coisa fundamental para que você seja salvo ou para que você alcance algum favor diante de Deus é uma aberração, né? Paulo vai dizer que todo escrito de dívida Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Se eu não sou dizimista, eu sou ingrato, né? E aí eu vou ser... Deus vai tratar comigo dessa área, mas isso não é uma coisa que me caracterize como um cristão. Porque há não cristãos, entre aspas, que dão dízimo. Pessoas que não professam a fé, que não frequentam a igreja, que, enfim, e que dão dízimo. Eu já vi isso. E pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, vivendo o cristianismo, à sua moda, dão dízimo, mas não dão um mínimo de testemunho cristão. Então a gente precisa entender isso. E aí, a gente precisa entender também uma outra coisa, que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, lá na Antioquia, um registro lá em Atos, esse termo cristão não é como é hoje. Esse termo cristão era um termo pejorativo, era um xingamento, era como se fosse um escárnio, né? Chamar alguém de cristão naquela época era uma zombaria. E isso foi depois de um bom tempo é que os cristãos, os seguidores de Cristo adotaram esse nome para si, né? Tamanha as orientações, aqueles que sofrem pelo meu nome, aqueles que são injuriados por causa de mim, esses serão benditos. Então, essas instruções de Deus, ou melhor, de Jesus aqui na Terra, fizeram com que os cristãos daquela época aceitassem de bom grado essa nomenclatura. Enquanto para uns isso era uma ofensa, aqueles que falavam como se fosse uma ofensa, eles recebiam como um elogio. Hoje esse nome está pervertido, ele está deturpado. Se você chegar num lugar e diz que você é cristão, já vão te olhar de olho torto, porque há cristãos de toda espécie de qualidade de gente, né? A verdade é essa. Mas voltando ao tema que eu queria tratar, para poder de repente elucidar essa questão, por que eu disse que a gente não pode achar que a salvação só está restrita à religião ou ao movimento cristão? Porque, querido, Jesus não veio fundar o cristianismo. Jesus não veio fundar uma religião. Pelo contrário, Jesus bateu, mas bateu com vontade na religião. Bateu, mas bateu com vontade nos líderes religiosos. Os fariseus eram os líderes religiosos daquela época. Eu acredito muito que se Jesus viesse nos nossos dias, a classe pastoral, os pastores, presbíteros, ia tomar-lhe muita paulada. Eu acredito mesmo, com muita vontade que eu acredito, que se Jesus viesse nos dias de hoje, pastores de todos os segmentos teológicos, histórico, tradicional, pentecostal, neopentecostal, toda sorte de líder ia sofrer algum tipo de repreensão. Por quê? Porque criou-se uma religião. Jesus ele bateu na religiosidade. Jesus bateu nos religiosos. Jesus não veio fundar esse negócio de cristianismo, gente. Apesar disso derivar do nome dele, ele não veio fundar isso. Ele veio bater, na época era a religião judaica, ele bateu, mas bateu com vontade. Sabe? Então a gente precisa entender que Jesus não era cristão. Né? Se é para chocar, vamos chocar. Jesus não era cristão. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio falar do evangelho. É uma coisa totalmente diferente de cristianismo. Né? Porque o evangelho, Paulo vai definir como um poder de Deus para salvar. Então é isso que é o evangelho. Foi isso que Jesus veio falar, a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho, ela não está carregada de uma religiosidade. Aquilo que a gente faz como dogma, como segmento, isso é religião, e isso não salva. O cristianismo não salva, assim como o espiritismo não salva, assim como o catolicismo não salva, assim como nenhum ismo salva. Eu costumo dizer que todo ismo é doente, todo ismo, né? Então a gente precisa
desconstruir essa figura de salvação no cristianismo. Eu acredito que no catolicismo, pessoas que seguem o catolicismo, ali pode ter salvos. Ali podem ter pessoas que tiveram uma revelação. Eu acredito que no judaísmo pode ter salvos. Eu acredito que no islamismo podem ser pessoas salvas. Caraca, no islamismo, acredito, querido. Você concorde ou não comigo? Eu acredito que no Islã, na religião islã, aquele povo doido lá, pode ter pessoa salva. Professores meus costumam dizer que a gente vai ter surpresa no céu, né? E aonde eu fundamento isso na Bíblia? Aonde? Essa é a questão, né? Aonde a gente fundamenta isso na Bíblia? Eu quero convidar você a abrir rapidamente Romanos capítulo 1. Eu estava aqui, rapaz, e acabei tirando, não sei porquê. Romanos capítulo 1. Olha só, abre aí. Estava separado aqui, eu tirei, não sei porquê, doido demais, né? Romanos capítulo 1, a partir do versículo 20. Depois você lê o capítulo todo, tá? Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 1, 20 e 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Como? Através do cristianismo? Não. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis somos, porque não podemos dizer que não temos conhecimento do Deus Salvador, porque o que pode ser conhecido de Deus é revelado na sua criação. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí continua dizendo. Esse texto é um texto que a gente pode dizer que ninguém pode se dizer inocente por não conhecer a Deus. Porque Deus se revela através da sua criação. Está aqui, ó. Porque desde o princípio, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, ou seja, Deus se revela poderoso, Deus se revela como um ente divino, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então nós não podemos atrelar a revelação de Deus como Salvador a uma religião. Nós não podemos, porque Deus não precisa de uma religião para se fazer revelar para ninguém. Ele se revela desde o princípio através da sua criação. Então a gente não pode, em hipótese alguma, monopolizar a salvação em uma religião, seja ela qual for. Sabe? Então a gente precisa entender definitivamente que a salvação não pertence ao cristianismo. A salvação não pertence a ismo nenhum. A salvação pertence ao Senhor. E só Ele pode salvar. Ah, mas você falou que o Islã pode ter um Islã. Meu querido, quem me garante que o cara que se matou lá e matou 20 mil pessoas junto com ele, quem me garante que esse camarada que diz que morreu em nome de Alá, que para ele o Alá dele é o Senhor, é o Deus do sol, é o Deus... Quem é o Deus de Abraão? O Deus de Abraão para ele é Alá. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é o quê? Sabe, queridos, a gente precisa entender que Deus se revela às pessoas. Ah, mas Deus se revela dessa maneira? Queridos, assim como eles fazem coisas loucas, seguindo a sua religião lá, que na religião deles eles precisam matar pessoas. Quanto mais pessoas morrerem juntamente com eles na sua morte, isso vai lhes dar uma garantia de uma salvação. A gente faz coisa louca aqui com a gente também, gente. Quer ver algumas coisas loucas que a gente faz dentro do cristianismo? Uma delas é essa que eu já falei, dizer que você precisa dar dízimo, ser fiel, porque o Senhor vai... E aí, rapaz, olha, a gente faz uma loucura, porque Malaquias 3,10 diz que nós somos ladrões quando nós não damos o dízimo. E aí os ladrões não entram no reino dos céus. Então a gente tira... Gente, pelo amor de Deus, a gente é muito louco.
Os caras são loucos lá porque eles matam gente na morte deles acreditando que isso vai lhes dar salvação. A gente faz muitas outras loucuras aqui do nosso lado. Sabe? A gente faz coisas para ganhar salvação, para ter certeza da nossa salvação. A gente constantemente, a gente precisa se autoafirmar da nossa salvação. E essa autoafirmação é através das obras. Eu preciso ir para a escola dominical, porque se eu faltar... Se eu não estiver frequentando uma igreja, eu não estou salvo, eu estou perdido. Veja bem, eu não estou fazendo apologia que você não frequente uma igreja. Até porque eu acho que quem de fato é salvo vai sentir falta da comunhão dos santos, daquela exortação que em Hebreus fala. Eu acredito nisso. Eu acho que o salvo, ele vai manifestar atitudes, obras da salvação, não para a salvação. Você está entendendo? Então a gente precisa melhorar isso. Talvez você discorde, talvez você ache que eu estou sendo radical, mas assim, queridos, eu não vejo na Bíblia religião nenhuma dominando e sendo detentora da salvação. A salvação está através da mensagem do Evangelho. Nós não podemos dizer que o índio lá, que nunca ouviu do Evangelho, que ele morreu sem ouvir do Evangelho, ele foi perdido. Eu não posso acreditar nisso, porque se de repente ele adora o Deus do Sol, ele acredita no Deus do Sol, no Deus criador do Sol, e eu te pergunto, quem criou o Sol? Sabe, Paulo pregou, de novo vou citar esse exemplo, Paulo pregou em Atenas, no Areópago, usando uma nomenclatura do Deus desconhecido, porque aquele povo tinha um altar ao Deus desconhecido. Eles eram tão idólatras que eles criaram um altar ao Deus desconhecido, que poderia ter um Deus que eles não conhecessem, então eles criaram um altar para o Deus desconhecido. E Paulo pregou o Evangelho através daquele Deus para aquele povo. E talvez para aquele povo, para quem entendeu, o nome de Deus era Deus desconhecido. Quando Melquisedeque se apresentou em Salém para Abraão. Salém era uma cidade cananeia. E aí, quando Melquisedeque se apresenta, ele apresenta em nome do Deus Altíssimo. Esse nome, no cananeu, sabe como é que era? El Elyon. Deus Altíssimo. Foi assim que Melquisedeque se apresentou a Abraão. E Abraão pagou-lhe os dízimos, ou seja, Abraão reconheceu, numa terra estranha, num nome de Deus que ele nunca tinha ouvido falar, El Elyon, o que é isso? O nome cananeu, ele poderia, não, esse Deus não é o Deus de Israel. Mas houve uma sintonia. Queridos, a gente precisa de uma vez por todas entender que essa questão da salvação não é nossa. Eu vou dizer aqui de novo, a gente se enrola nesse assunto porque esse assunto não é da nossa conta. Sabe? Então, pensa direitinho, tá? Esse é o pensamento, tá? Se você não concorda, beleza, você tem direito de não concordar, mas vai estudar. Vai estudar, vai ler, vai caçar, entendeu? Porque às vezes a gente fica como Pedro, achando que a salvação é só para um povo restrito, e aí Deus tem que dar uma visão para Pedro, né? E aí Pedro chama aquilo, Deus manda comer uma carne imunda, que era de fato na lei judaica e aí Deus fala assim, olha, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei, e a gente às vezes chama de imundo aquilo que Deus salvou. A gente bota no inferno pessoas que Deus salvou. Sabe? Então a gente precisa tirar essa visão de Pedro, de achar que Deus faz acepção de pessoas. E essa acepção de pessoas não quer dizer que Deus salva todo mundo. A salvação não é universal. Deus salva pessoas de todo mundo, mas não salva todo mundo. Precisa deixar bem claro isso aqui, né? Porque senão a gente começa a achar numa salvação universal, porque Deus amou o mundo, então se Deus amou o mundo, ele vai salvar todo mundo. Não, desculpa, mas não. São coisas distintas. Deus salva e ama pessoas de todo mundo, mas não, Deus não salva todo mundo, né? Então, isso é uma outra questão. Então, fica aí esclarecida essa questão,
Tá? Recomendo que você leia alguns livros, procure estudar mais sobre isso e até para você tentar tentar não, mas como é que eu posso dizer aqui para você entender? Para você fortalecer sua fé, sabe? Para você entender que a gente não pode monopolizar um assunto que não está na nossa alçada, tá bom? Deus te abençoe, me prolonguei um pouquinho nesse vídeo aí, mas eu achei necessário, até por uma questão mesmo de... É uma desconstrução, a verdade é essa, é uma desconstrução de algo que alguém um dia disse pra gente, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.